Fui deputado da oposição, fui jornalista e primeiro-ministro. Fundei um jornal e a primeira televisão privada em Portugal. E para contar as minhas memórias, voltei a inovar. Memórias de Francisco Pinto Balsemão, um podcast inovador baseado no livro homónimo, narrado por voz em inteligência artificial. Disponível em expresso.pt e nas plataformas de podcast. Expresso. Liberdade para pensar. O inverno tem-nos dado spinum viva, laranjas e grelos. Dos três, prefiro os grelos, embora também goste muito de laranjas. A coisa que me consola de não poder ir ao mar nem ao sol, por causa destas intempéries molhadas, são os grelos. Comi mais grelos por estes dias do que nos últimos 5 anos. Ontem fiz arroz malandrinho de grelos com carolino. Fazer arroz de grelos com agulha é bom, mas menos bom do que com carolino. O que não se pode mesmo é usar vaporizado, que é uma cápsula de nada. O melhor arroz de grelos faz com mais grelos do que arroz, depois alho, cebola, uma folha de louro e vinagre bom, no fim. Não se mexe muito. Se mexerem muito, vai ficar risoto e não esse malandrinho gomoso que é quase canja e se quer aqui. Este ano tive azar com as alheiras, mesmo com as artesanais, vindas de Trás-os-Montes, que me souberam pouco a alho. O flagelo do alho, em pó, congelado, etc., terá chegado às alheiras e isso deveria preocupar-nos, enquanto povo alheiro. Este ano, quase sempre os grelos salvaram as alheiras. Os grelos das alheiras podem ser só cozidos. Se não forem acabados de apanhar, depois de uma noite chuvosa, brinjo-os primeiro para os limpar. Levante fervura e afogo-os em água fria a correr. Por fim, volto a cozê-los em água e sal durante mais uns 5 minutos. Há quem, antes de os cozer, migue os talos de forma grosseira, sobretudo se forem grelos menos frescos. E também há quem os corta ao meio. Os grelos para a alheira devem ter um bom golpe de vinagre, mais nada. Mas nos grelos para acompanhar peixe, grelhado ou cozido, cozo-os e depois levo-os à frigideira. O importante é, antes, deixar os alhos espalharem o seu perfume no azeite. Só depois juntar os grelos e deixá-los absorver a gordura em lume baixo. São técnicas simples porque o importante é a matéria-prima. As receitas de tudo, aliás, começam sempre na altura da escolha da matéria-prima. Primeiro, é preciso saber o que são grelos. A semântica das verduras portuguesas é mais complexa do que se pensa. Os grelos são a planta com os botõezinhos, aquilo a que os botânicos chamam inflorescências. A planta na fase reprodutiva. Já sabemos que tudo o que está na fase reprodutiva é mais resplandecente e apelativo. Os grelos podem ser de nabo ou de couve, embora no caso das couves, sobretudo das galegas, muita gente os chame de espigos. Os meus grelos favoritos são os de nabo, mais amargos que os de couve. O amargo é o sabor da maturidade. Nascemos sem ele porque o doce toma-nos logo e porque muitas das coisas amargas que existem na natureza podem matar-nos. Com a experiência, aprendemos a distinguir o amargo mau do amargo bom e ficamos agarrados a ele como a uma balada de José Gonçalves. Grelos de nabo são coisa diferente de nabiças. As nabiças são apenas as folhas antes da planta grelar. Também são ótimas, por exemplo, na sopa com feijão. O mais importante nos grelos, todavia, é serem tenros e saberem às entranhas da terra, terra escura. Para evitar grelos fibrosos e rijos, o ideal é comprá-los com os botões ainda fechados, acabados de cortar. Os campos estão cheios deles, agora mesmo, porque eles adoram água e a água não nos tem faltado. Há umas semanas, junto à ribeira da aldeia do Penso, perto de São Pedro do Sul, os grelos pareciam plantas selvagens espalhadas na erva dos campos, apontando para o céu como setas no meio da erva. Quando me preparava para os ver de perto, surgiu a dona do terreno, de bata doméstica e foi sem riste, a cortar só as pontas, e eu tive de me segurar para não lhe os pedinchar. O cenário daquela leira em cima da ribeira, com um arco-íris em fundo, era saudável e belo. De alguma forma, foi como se o tivesse comido. Por momentos, o mundo pareceu outra vez uma coisa simples, com os seus ciclos certos e com os melhores amargos de boca que se podem ter. E já sabem, há mais comida para além de bife com batatas fritas, mas bife com batatas fritas é muito bom.
Fui deputado da oposição, fui jornalista e primeiro-ministro. Fundei um jornal e a primeira televisão privada em Portugal. E para contar as minhas memórias, voltei a inovar. Memórias de Francisco Pinto Balsemão, um podcast inovador baseado no livro homónimo, narrado por voz em inteligência artificial. Disponível em expresso.pt e nas plataformas de podcast. Expresso. Liberdade para pensar.